Existe uma expressão nos Estados Unidos que diz ferro afia ferro e se aplica ao MMA como se treinar com os melhores lutadores fizesse de você um dos melhores também. O esporte tem mega academias como American Top Team, Jackson Winklejohn, Extreme Culture, Sanford MMA e Rufus Sport. Essas equipes têm uma tonelada de lutadores de elite do MMA, incluindo campeões mundiais atuais ou ex-campeões, mas nem todo mundo escolhe fazer parte dessas enormes academias. Em vez disso, alguns preferem montar seus próprios times ou ficar em suas cidades natais, e apesar do tamanho das academias mais tímidas e o pouco investimento feito, esses lutadores conseguiram se tornar atletas de elite assim mesmo. Na lista de hoje nós vamos mostrar os melhores desses lobos solitários, então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho da MMA no Ponto e aqui vão os 10 melhores lutadores de MMA que treinavam por conta própria. Um pequeno adendo aqui, antes de começar o vídeo, quando dizemos que esses atletas não treinam com ninguém, não estamos de jeito nenhum tentando diminuir o papel dos companheiros de treino deles, ou então suas academias, só que comparadas às mega equipes com suas dezenas de lutadores de elite, esses times menores são basicamente uma equipe de um lutador só, estamos entendidos? Então vamos começar a lista. Número 10, Johnny Hendricks. Essa talvez seja uma situação única da nossa lista, porque nesse caso uma equipe foi criada basicamente para transformar um wrestler de altíssimo nível em um lutador de MMA, e ele acabou se tornando campeão do UFC e rendendo muito dinheiro. Essa foi a ideia por trás da Team Takedown, que contratou Johnny Hendricks bem no início de sua carreira no MMA. A ideia era simples, eles forneceriam uma academia no Texas, um carro, um salário em tempo integral e cuidariam de todas as suas despesas de viagem do time nas semanas de luta. Em troca, tudo o que Johnny tinha que fazer era ganhar suas lutas e dividir sua bolsa com a equipe. O plano era ousado porque no começo não renderia tanto, mas geraria lucro caso Hendricks se tornasse campeão do UFC um dia, e as coisas meio que funcionaram, pelo menos por um tempo. O Johnny tinha uma equipe de treinadores e companheiros que estavam ali dedicados em fazê-lo brilhar. Isso desde os tempos do WEC até o UFC, chegando ao cinturão do Ultimate com uma vitória sobre Robbie Lawler no UFC 171. O problema é que a derrocada da carreira de Hendricks fez a parceria tremer, e o lutador decidiu romper com o time e seguir seu rumo. Os próximos passos da carreira dele foram obscuros demais, com vários problemas na balança e 5 derrotas nas últimas 6 lutas no UFC. A equipe foi um sucesso durante anos e provavelmente poderia ser replicada no futuro com outros atletas, mas teria que ser escolhido a dedo mesmo para chegar a ser campeão do UFC no futuro. Número 9, Tony Ferguson. Tony Ferguson é um maluco da pesada e é claro que ele abriu uma academia só para ele. De todos os lutadores na nossa lista, El Cucuy é notório por estar à frente do seu time nas montanhas de Big Bear, na Califórnia, ao longo de grande parte de sua incrível jornada no Ultimate, com um total de 15 vitórias, sendo 12 em sequência e 11 bônus da noite, além de um cinturão interino. Eu sei que quando falamos dos treinos de Ferguson, o que vem na nossa mente são aqueles vídeos bizarros dele treinando com as coisas mais absolutamente doidas, como chutar postes de aço e arremessando bolas de beisebol, mas Tony sempre criou uma equipe de treinadores de alto nível ao seu redor na hora dos camps. O wrestler faz questão de usar academias como Box and Burning em Santa Mônica, além da academia de boxe Wild Card de Fred Roach, além de treinar grappling com Eddie Bravo, homem que o graduou faixa preta na 10th Planet Jiu-Jitsu. Mas quando a conversa é sparring, Ferguson simplesmente não faz nada desse tipo desde 2015. Tony sente que o sparring sufoca sua criatividade. As pessoas que fizeram parte de seus camps contam que eles são completamente insanos. Jeremy Stephens disse à ESPN que eles treinaram por 7 horas antes de assistir Rocky 4 e depois ainda saíram para uma corrida à noite. Stephens definiu Ferguson como um puta campeão, um cara incrível e bem inteligente. Não é apenas um trabalho bárbaro, o cara treina com extrema inteligência. Depois de uma série de derrotas, Ferguson se mudou para a academia de Roach, pois sentiu que precisava de uma estrutura que nunca teve antes, dando ideia de como tinham sido seus camps antes disso. Tony Ferguson será lembrado por muitas coisas aleatórias no MMA, e seus métodos de treino realmente únicos certamente farão parte de seu legado. Número 8, Mirko Cro Cop. Quando o nome da academia é seu próprio nome, tá claro que você é a grande estrela do time. A trocação de Mirko Cro Cop começou a se desenvolver muito antes de começar sua carreira no MMA, antes até de sua carreira no kickboxing. Ele já treinava várias artes marciais quando criança, mas seu principal método de aperfeiçoamento era arrancar as almas das pessoas na base do chute na garagem de casa na Croácia, ao lado do chiqueiro. Cro Cop conta que a garagem ficava cheia de neve no inverno e ele tinha que retirá-la regularmente para poder treinar. Eles não tinham equipamento de treino adequado, mas seu pai comprou um saco e só. Cro Cop então pendurou o saco e ficou ali chutando sem parar, praticando seus chutes até que chegou ao nível de perfeição em termos de tempo, velocidade e força. Mirko ficava ali o dia inteiro dando chutes até não aguentar mais. Cro Cop chegou a treinar com a equipe nacional de kickboxing
da Croácia, se tornando um striker de altíssimo nível no MMA em 2001 e passou o resto da sua carreira treinando na Crocop Squad Gym em Zagreb, montando uma equipe de qualidade ao seu redor para treinar 2 vezes ao dia, independente de ter luta marcada ou não. Crocop manteve um time bem reduzido ao seu redor, mas fez questão de trazer gente de qualidade como Fabrício Verdun, afiando seu jiu-jitsu por alguns anos em meados dos anos 2000. A estrela croata até que treinou em outros lugares na reta final de sua carreira, mas a base do seu trabalho sempre foi em Zagreb. Número 7, Ronda Rousey. Uma das parcerias mais questionáveis ou no mínimo infames da nossa lista é entre Ronda Rousey e a Glendale Fighting Club. Ronda era medalhista olímpica no judô e praticava arte marcial desde criança, treinando muitas vezes na Aiesa MMA Academy durante a adolescência, ficando amiga de Manny Gamburian. Foi a proximidade com Gamburian que levou Ronda até a Glendale Fighting Club, ou simplesmente GFC, quando Rousey passou a se interessar em treinar MMA. A história conta que Edmond Tarvedyan não queria saber de Rousey até que percebeu, depois de alguns meses em sua academia, que ela era realmente talentosa. Ele decidiu brotar na primeira luta dela em 2010 e até fez as bandagens da Ronda, a aconselhando a manter as mãos sempre altas. Ronda realmente não precisava disso, já que a luta só durou 23 segundos e Rousey finalizou no armlock. Rousey chegou a se aventurar em outras academias de vez em quando, como a Dynamix MMA e a Gracie Academy, principalmente para treinar jiu-jitsu com Rener e Heron. Mas a GFC era sua casa e Rousey era a grande estrela da equipe. Rousey passou o carro em algumas das melhores do seu peso entre 2011 e 2015, mostrando que seu jogo não era simplesmente de judoca e se sentindo confiante em sua trocação também. E é por isso que o treinador Tarvedyan até hoje é criticado, por ter criado um monstro que anos depois levaria a surras de Holly Holm e Amanda Nunes no UFC. Era uma parceria polêmica, sem dúvidas, mas Rousey e Glendale Fighting Club serão sempre ligados na memória dos fãs, tanto nos momentos bons como nos momentos ruins. Número 6, Chuck Liddell. Poucas duplas são tão icônicas no MMA como John Hackleman e Chuck Liddell. A equipe The Pit Fight Team se formou antes mesmo de Liddell começar sua carreira no MMA e se tornar campeão do UFC, sem mencionar os tempos de Golden Boy. Hackleman se tornou um dos treinadores mais conhecidos do esporte no auge de Chuck, e os dois são praticamente sinônimos um do outro. Era impossível ver Chuck Liddell lutando sem reparar naquele careca de cavanhaque no seu corner. Eles até criaram um boneco dele no Undisputed 2010. Mas como essa dupla se conheceu, o Chuck conta que ele era um kickboxer amador e quis o destino que ele fizesse sua sessão de sparring com Hackleman. Liddell diz que foi a primeira vez em toda a sua vida que ele realmente foi atingido com força ou perdeu uma luta. No dia seguinte, quando negaram a ele que fizesse uma luta por não ter experiência profissional, Liddell procurou John e perguntou se ele poderia ensinar seus caminhos de Jedi. Hackleman concordou e começou a transformar Liddell em um deus da violência e carnificina. Vários lutadores surgiram dessa pequena academia, mas Liddell foi o primeiro. Ele ainda tinha um jovem chamado Glover Teixeira como parceiro de treinos, mas essa relação terminou quando Glover foi forçado a voltar ao Brasil por problemas no visto, só retornando depois que Liddell já tinha se aposentado. A academia segue funcionando até hoje. Número 5, Max Holloway. O havaiano é abençoado sim, mas não precisa de uma dessas mega academias de MMA para se preparar para suas lutas. Um jovem magro, Max Holloway foi para Grace Techniques em Honolulu, Havaí, em 2011 e impressionou o proprietário do time Rylan Lizares depois de vencer o cinturão dos leves em um evento local com apenas 3 lutas profissionais de MMA no currículo, depois de uma carreira de kickboxing. Lizares cuidava do wrestling e do jiu-jitsu de Max e pouco tempo depois se juntou a eles o técnico de Muay Thai Ivan Flores, contratado para ajudar no camp para a luta com McGregor. Depois disso, Max também contratou o preparador físico Darren Yap. A academia tem outros funcionários, mas foi esse quarteto que fez dele o melhor lutador do Havaí desde BJ Penn, com cinturões no UFC e recordes atrás de recordes. Max conta que treina 8 horas por dia quando está em camp, sendo 2 sessões de treinos na Grace Techniques, mais a preparação física. Max explicou também que todo o camp para revanche pelo título dos penas contra Alexander Volkanovski durante a pandemia foi feito via Zoom e que eles só se encontraram em Las Vegas uma semana antes da viagem para Abu Dhabi. Treinar em uma pequena academia onde você é o foco principal é uma coisa, mas se preparar para uma disputa de título pelo Zoom é bizarro demais. A equipe voltou a trabalhar presencialmente nos últimos tempos e Holloway deu aquela aula de MMA contra Calvin Kattar. Número 4, Fedor Emelianenko. Parte da mística de Fedor Emelianenko vinha do seu estilo de treinamento. Vídeos do último imperador treinando na floresta ou em um parque qualquer da Rússia, batendo em pneus de caminhão com uma marreta, ou então lutando em uma quadra de basquete com aro sem rede. A imagem de Fedor correndo pelas ruas de alguma parte isolada da Rússia só fazia crescer a ideia de que ele era alguma figura de outro mundo. O cara vinha do nada e treinava com o que tinha à sua disposição, e ainda assim se tornou um dos lutadores mais duros do mundo, sem medo de absolutamente nada ou demonstrando emoção alguma. Parte disso é verdade, mas a real é que Fedor era só um cara simples que gostava de ficar em casa. Ele não precisava de uma academia sofisticada e moderna. Ele estava de boa acordando todos os dias e correndo 8 km antes de ir para sua academia em seu Toyota velho para treinar. É claro
que o Fedor tinha anos de experiência no sambo e no judô antes de começar no MMA, chegando a ser membro da seleção russa que já treinou em outros lugares antes, como as equipes Russian Top Team e Voz em Amsterdã, mas quase que a totalidade da sua carreira foi feita na Red Devil Sport Club, um dos principais destaques da sua cidade natal Stereoskol. Fedor foi incrivelmente leal aos seus treinadores, alguns dos quais fizeram parte de toda a sua jornada desde o sambo até o MMA, como Vladimir Voronov. Quando questionado em uma entrevista por que treinava onde treinava, Fedor simplesmente disse que não tinha escolha de verdade e que ali era sua casa, sua terra e que não escolheria outro lugar no mundo. Número 3, Stipe Miocic. Quando o lutador está começando sua carreira, na maioria das vezes ele começa em uma academia local e nem sempre esse lugar é um time de MMA propriamente dito. Uma jovem promessa quase sempre troca seus pequenos times por equipes maiores quando começa a despontar rumo ao alto nível, mesmo que tenham que mudar por completo suas vidas para atingir seus objetivos. Mas Stipe Miocic é diferente. O peso pesado vai ficar em Cleveland até morrer, como diria Machine Gun Kelly, amigão do Conor McGregor. Miocic começou a treinar esportes de combate na Strong Style MMA Training Center em Independence, Ohio, subúrbio de Cleveland com população de só 7.000 habitantes. Stipe foi convidado para fazer parte da academia devido ao seu sucesso no wrestling na faculdade, para ajudar Dan Bobsch nos treinos. Depois de se formar para trabalhar como paramédico, o trabalho que ele desempenha até hoje no corpo de bombeiros local, Miocic voltou à Strong Style para praticar boxe. Miocic teve tanto sucesso logo de cara que a equipe decidiu que Miocic se daria bem no MMA. A carreira começou em 2011 e o resto é história. O ex-campeão dos pesados do UFC conta que não deixaria a Strong Style mesmo se perdesse 100 lutas seguidas, pois para ele não se trata apenas de treinar, e sim dos laços que ele criou com o técnico Marcos Marinelli. E também com o resto da equipe. O mundo seria um lugar muito melhor se todos tivéssemos alguém que nos ame como Stipe Miocic ama Cleveland. Número 2, Conor McGregor. Fala sério, dá pra imaginar o que Conor McGregor teria sido se treinasse em uma academia como a ATT ou Jackson Winklejohn? Talvez o Conor não se tornasse um bilionário vendedor de uísque, mas certamente teria muito mais foco como lutador. O cara simplesmente faz o que quer hoje em dia, literalmente comandando os seus próprios camps e levando com ele toda a sua equipe de treinadores e sparrings para onde for durante a pandemia, provavelmente gastando uma quantia absurda de dinheiro e construindo academias do zero. Conor McGregor tem mais poder do que nunca hoje em dia, o que ficou claro na luta contra Donald Cerrone, mas ele foi o grande peixe em um pequeno lago desde que se tornou uma estrela sob a tutela de John Kavanagh na Straight Blast Gym na Irlanda. Não me leve a mal, Conor usa outras academias além da SBG, como a Crumlin Boxing Gym na Islândia e a lendária McMansion em Las Vegas. Ele provavelmente tem um octógono em tamanho real no seu iate. Não importa para onde McGregor vá, ele está sempre cercado pelo mesmo grupinho de pessoas que de vez em quando o incha como seu pé antes da luta contra o Khabib. E foi esse grupo que esteve com ele desde o primeiro dia. O notório surgiu na equipe SBG lá em 2008, saindo na mão com o futuro treinador Owen Rowdy e fazendo o ex-Lin dele chorar. Pois é, não foi o melhor dos começos, mas Kavanagh confiou naquele maluco mesmo que batesse em cabeça às vezes. E o John foi importantíssimo para lidar com o irlandês nos bons e maus momentos, seja como meio médio, como peso leve ou como peso pena. Número 1, Demetrious Johnson. Foram 11 defesas de cinturão no UFC para se tornar um dos maiores lutadores de MMA de todos os tempos, mas Demetrious Johnson chegou lá simplesmente trabalhando duro por horas e horas. Criado no wrestling e interessado logo de cara pelo MMA, Demetrious se sentiu em casa na academia AMC Pancration de Matt Hume, que ficava perto de onde ele morava no estado de Washington, dando início a uma das mais vitoriosas parcerias entre treinador e atleta da história do MMA. Hume, que lutou no Pancrase e trabalhou no Pride e no Dream, ganhou fama como treinador de primeira linha no esporte ao lado de seu pupilo Demetrious, que ainda trabalhava em tempo integral quando começou sua carreira no MMA, se mantendo invicto até assinar com o WEC. Ele só largou o trabalho em uma fábrica de reciclagens em 2011, pouco antes de enfrentar Dominique Cruz pelo cinturão dos galos. A partir daí, Hume e Demetrious deram início a uma histórica caminhada sem precedentes no peso mosca, algo que provavelmente não será replicado por nenhum outro lutador em qualquer divisão. A dupla agora brilha no One Championship, com Hume no papel de executivo e matchmaker da franquia e Johnson lutando. Eles não podem mais estar juntos no dia da luta como fizeram por anos no UFC e no WEC, mas construíram sua reputação ao levar um lutador desconhecido de um pequeno time ao topo do muro do MMA. E aqui vai um salve para o Tommy Tuhold que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @TommyTuhold. E um salve também para o Luke Taylor que editou esse vídeo. Você pode seguir o Luke no Twitter através do @cool2me_. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós temos sempre vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.